Você já recebeu a Cristo? Você tem certeza da salvação? Amém. Aí você fala assim, mas eu não tenho mais problema, o problema agora é do outro. Imagine se alguém lá no passado tivesse pensado assim, eu já tenho a salvação, o problema agora não é mais meu, é dele, é do outro. Como é que nós conheceríamos o Evangelho? Então, queridos, nós estamos semeando hoje, talvez a gente não colha amanhã, talvez outro vá colher no nosso lugar, mas nós temos que semear. Eu já contei aqui, mas é bom a gente relembrar. Um homem estava plantando uma semente do pé de carvalho. Já devia ser um arvoredozinho pequeno. Ele estava plantando. E um moço, um rapaz passou e disse, mas o senhor está plantando esse pé de carvalho, mas o senhor não vai usufruir dele. Porque o pé de carvalho, até ele chegar na condição de ser usado, ele chega a uma idade aí de aproximadamente 100 anos. E o homem então respondeu para aquele moço, se outros não tivessem plantado no passado, nós não colheríamos hoje. E se não plantarmos hoje, outros não colherão amanhã. Então, queridos, a nossa tarefa é semear a palavra. A nossa tarefa é cumprir a ordem de Jesus, independente do nome que se dá à campanha, se é missões mundiais, estaduais ou nacionais. Nós trabalhamos para o reino e pelo reino. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente, no nosso entendimento, que nós trabalhamos para o reino. É claro que, quando eu falo trabalhamos para o reino, eu estou dizendo que nós devemos trabalhar para a igreja crescer, ser fortalecida, porque ela faz parte do reino. Então, trabalhar pela igreja no sentido de prover condições para que ela cresça espiritualmente e numericamente, é dever nosso. Daí o tema da nossa campanha, ser e fazer discípulo. Antes de fazer, eu preciso ser. Eu só posso fazer depois que eu, de fato, estiver vivendo como discípulo. E isso, meus queridos irmãos, demanda comprometimento com o reino. Demanda comprometimento com o Senhor do reino. E isso, queridos irmãos, tem um preço. E o preço, ele é alto. O preço para o inferno também é alto, queridos. As pessoas acham que vivendo a vida do jeito que elas querem, do jeito que elas pensam, está tudo beleza. Não, o preço é alto. Como também o preço para o céu, para estar com Cristo, também é alto. E aí eu quero convidar os queridos irmãos para refletirmos sobre esse ser e fazer discípulos. Pensando inicialmente no ser discípulo. Como ser discípulo? Semana atrasada, alguns pastores de várias partes do Brasil, coordenados por um pastor que está nos Estados Unidos, eles fizeram, em 2 quintas-feiras, uma live sobre a igreja no pós-pandemia. E cada um fala uma coisa, mas todos tiveram um consenso. O que nós falamos hoje é tudo
Como diz um irmão lá em Belo Horizonte, chamado Naerte, é tudo inveremos. Ele dizia assim, diz assim, ou seja, são especulações, porque ninguém tem a resposta para o que vai ser a igreja depois que passar ou diminuir o ímpeto dessa pandemia. Ninguém sabe o que vai ser. Eu imaginava que os nossos bancos, esses lugares marcados, estariam todos completos. Eu imaginava. O povo estava com sede de querer voltar, um falava, outro falava, mas não está acontecendo. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, não desanime. Porque se você desanimar, fechamos as portas. É preciso, queridos, coragem para enfrentar esse tempo. Não vamos deixar de acatar as orientações. Mas nós precisamos crer que Deus vai nos dar a vitória. Uns vão sofrer. Nós temos irmãos na igreja que já foram curados de Covid. Nós não falamos isso para a igreja, porque cria, como eu falei outro dia, discriminação. Mas membros da igreja foram curados pelo poder de Deus. Então não é porque a gente desistir, nós temos que nos estimular a fé e incentivar para que outros venham. Vamos vencer o maior de todos os problemas, o medo. Precisamos com coragem agir, meus queridos irmãos, porque senão o inimigo toma conta e nos afasta, e nos coloca dentro das nossas casas, e nos mantém prisioneiros do medo. Não vamos ser irresponsáveis, mas não sejamos prisioneiros do medo. Jesus começou fazendo uma obra, começou com pessoas que ninguém dava crédito. Quando Pedro e João enfrentaram o Sinédrio, as autoridades religiosas de Israel, lá em Jerusalém, eles falaram, mas esses homens não são indoutos, iletrados, incultos, analfabetos? Como é que esses homens têm essa autoridade toda? A autoridade está no Senhor, que coloca as palavras na nossa boca, no nosso coração, para vivermos a fé em Cristo. Precisamos primeiramente ser discípulos, mas nós temos que aprender com Cristo. Voltando àquela live que falei dos pastores, de várias partes do Brasil, e eles fizeram uma confissão. Nós somos de uma geração que não foi discipulada. Nós somos daquela geração que as pessoas se convertiam, ia para uma classe da escola bíblica dominical, a classe chamada antigamente de catecúmenos. Pastor, isso é o quê? De comer ou de passar no cabelo? O que é isso? Catecúmenos, a classe dos novos convertidos. Depois deram outro nome para essa classe, a chamada classe de batismo, que de batismo não tinha nada, porque classe nenhuma batiza nada, mas era a classe de preparação para batismo. E depois que a pessoa era batizada, bem, ela entrava no meio da igreja, fazia parte da igreja, está tudo certo. Discipulado não havia. Mas a gente não pode censurar aqueles irmãos, porque também naquele tempo
quando uma pessoa tomava a decisão de seguir a Jesus, ele estava assinando a sua sentença de ser perseguido e até morto. Mas de repente, mudou. Aí as pessoas já não queriam mais estudar a palavra. Nós queremos culto, como se isso resolvesse o problema da convicção da fé. A convicção da fé, meus queridos irmãos, é igual todo dia quando você levanta. Eu nem vou perguntar aqui quem gosta, porque eu não gosto, mas respeito quem gosta. Todo dia que levanta cedo, pãozinho com manteiga e cafezinho quente. Todo dia. Ou cafezinho com leite. Todo dia. Alimentar o corpo. Queridos, precisamos exatamente todos os dias debruçar o nosso olhar e abrir o nosso coração diante da palavra de Deus para receber a palavra do Senhor. Conversa de pé de ouvido não resolve. Faz muito bem a amizade, o companheirismo, mas isso não resolve. Nós precisamos aprender, e Jesus se dispôs a nos ensinar, e Jesus declara: aprendei de mim. Sim, queridos, nós precisamos enfrentar essa realidade, porque o céu está aberto para quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, ou como Salvador e Senhor. O céu não está aberto para quem é adepto do Evangelho, para quem gosta do Evangelho. Não, o céu não está aberto para essas pessoas. O céu está aberto para quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, Jesus diz aquelas palavras: no dia do juízo, uns para um lado, outros para o outro, e os que estiverem à direita, vinde, quem, irmãos? Benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Os salvos por Cristo, os que aprenderam com Cristo, os que andaram com Cristo. Mas quem é Jesus, queridos irmãos, como a irmã Gabriela fez menção aqui? Ele chorou, mas ele não ficou só chorando. Ele realizou a obra do Pai. O Filho de Deus se fez homem, veio até nós, humilhou-se, ensinou sobre mansidão, justiça, humildade, misericórdia, fidelidade. Ensinou-nos que devemos falar a verdade. Foi chamado de mestre e Senhor, e ele diz: e dizeis bem, porque eu sou. Jesus disse que o que ele tinha que fazer era a vontade do Pai. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Lá no Getsemane, quando sofria terrivelmente, querendo que aquele momento passasse da vida dele, ele reflete e diz: todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele é o nosso exemplo de discipulador. E o apóstolo Paulo tem uma experiência com Cristo. E ele vai aprender com Cristo qual é a missão que ele tem para realizar, queridos. E ele chega ao ponto de dizer aos irmãos em Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando nós cantamos, meu alvo é Cristo, é porque, meus queridos irmãos, nós mudamos o nosso foco.
Porque antes o nosso alvo não era Cristo. Mas o dia que entregamos nossa vida a Jesus, o nosso foco mudou e é com Ele que vamos aprender. Jesus começou chamando discípulos e disse Jesus a Pedro, Tiago, João. Pedro, André, Tiago e João. Venham após mim e eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores de homens, almas. Eu vou fazer de vocês pescadores de almas, de homens, de pessoas. Eu vou capacitar vocês. E queridos, a gente logo percebe que a prática começa a ser vivenciada pelos discípulos de Jesus. Eles aprenderam. Eles foram discipulados pelo Mestre. E a Bíblia narra lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, quando um discípulo de Jesus chamado Filipe, ele sai e encontra um conhecido dele chamado Natanael. E ele diz para Natanael, achamos o Messias, o Cristo, o prometido. E outro dia eu fiz uma reflexão no vídeo, sobre isso, E Natanael pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe, ousadamente, e na unção do Espírito, diz para Natanael, vem e vê. E não é que Natanael foi? Foi. A palavra de Filipe foi tão incisiva que ele foi. Ele não ficou, ele fez um questionamento, pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não deu conversa e disse, vem e vê, e ele foi. E quando ele chegou perto, Jesus vai dizendo, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde me conheces tu? Filipe, surpreso também, ouve de Jesus aquela resposta. Natanael, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Jesus sabia quem era Natanael. Filipe exerceu a função, ele se tornou discípulo de Jesus e começou a fazer discípulo. Mas, meus queridos, há um outro homem na Bíblia, interessante, em que ele coloca a sua compreensão do ministério a serviço da obra. Esse homem é o mais citado na Bíblia, é o mais citado nas pregações, porque foi ele quem sistematizou, digamos aqui, a mensagem do Evangelho, de tal forma que nós pudéssemos compreender. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou, anda aqui, anda ali, passa ali, abre igreja aqui, abre igreja ali. Ele vai, e ele precisava agora de auxiliares. E como colocar auxiliares? Então ele começou a preparar pessoas. Não tinha seminário, não tinha escola para formação de líderes. Era a fé, tão somente em Cristo. E como eu disse, quem cria em Cristo assinava a sua sentença até mesmo de morte. E a Bíblia diz que então Paulo instrui, prepara um jovem chamado Timóteo.
Esse jovem novo, mas tornou-se uma bênção no ministério. Foi discipulado. Porque discipulado, queridos irmãos, é você ver o outro fazer. Você faz, olha, está vendo como eu estou fazendo? Aprende. Às vezes a gente não tem paciência, porque acha que o outro tem que acompanhar o tamanho do nosso passo. E o discipulador, ele precisa ter paciência. Às vezes o discipulador também erra, queridos, mas isso não invalida o seu trabalho. Por exemplo, antes de prosseguir em Timóteo, deixa eu voltar um ponto aqui, os irmãos lembram, Atos capítulo 13, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eles vão, e quando eles voltam, eles dão relato, todo mundo fica feliz, glorifica o nome do Senhor. Bom, vamos agora fazer uma segunda viagem missionária. Aí o trem ficou ruim. A coisa ficou ruim, porque Barnabé queria levar o seu sobrinho Marcos, e Paulo disse, de jeito nenhum. Ele nem deu conta de seguir conosco na primeira viagem missionária, ele voltou do meio do caminho. Não, nós não vamos levar esse desertor, não. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que houve desavença tal entre Paulo e Barnabé. Está escrito na Bíblia. E depois acho que o homem de Deus não pode ficar zangado, ele tem que ser cordeirinho, ouvir tudo, engolir tudo seco, e não pode falar nada. Há momentos de falar. Paulo e Barnabé tiveram uma discussão brava, uma tensão, a ponto deles se separarem. Paulo leva com ele Silvano. E Barnabé põe a mão no ombro de Marcos e diz, vão comigo. Realizaram a obra. Mais adiante, lá na frente, Paulo, que não teve paciência com João Marcos, um dia, ele diz, manda João Marcos vir ter comigo depressa, porque ele me é, quem pode completar? Ele me é o quê? Muito útil. Ué, ele não prestava, agora presta. É que Barnabé usou de paciência. E Paulo levou Silvano. Quem que é Silvano? Vocês sabem quem é Silvano? Quem que é Silvano? Os irmãos sabem quem é Silvano? Silas. Paulo levou Silas com ele. Então lá na frente ele diz, manda João Marcos vir ter depressa comigo, porque ele me é muito útil. Agora abre a sua Bíblia para a gente voltar lá em Timóteo, para poder a gente caminhar para o encerramento. 2 Timóteo capítulo 2. Olha a tarefa que o apóstolo Paulo entregou para Timóteo. Ele preparou Timóteo, ele treinou Timóteo, ele discipulou Timóteo. E agora ele diz para Timóteo, agora é a sua vez de discipular. Você, a sua fase de discípulo, de ser discípulo passou. Agora você vai ser um discipulador. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim, versos 1 e 2, que vou ler. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Para fazer o que, irmãos? Ensinar ou instruir outros. A fase de ser discípulo, ela tem limite.
depois você se torna um discipulador. Timóteo, até aqui ele era um discípulo. Mas aqui agora Paulo entrega a ele a responsabilidade de ser um discipulador. E o que ele tem que fazer? O que você ouviu de mim, o que você aprendeu comigo, o que você viu, você agora vai compartilhar com outros. E esses outros, eles têm que ser pessoas fiéis, idôneas, para fazer o mesmo com outras pessoas. É porque nós estamos na pandemia. Senão eu ia fazer aqui esse exemplo prático para mostrar para os irmãos como é que isso aqui funciona. Paulo discipulou Timóteo. Timóteo era discípulo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E agora, ele diz a Timóteo, a sua fase de ser discípulo passou, agora você vai ser um discipulador. O que você aprendeu, agora você vai transmitir para homens fiéis, idôneos. E esses homens fiéis, idôneos, pessoas de bem, agora vão transmitir para outras pessoas. E foi assim, queridos, que o Evangelho chegou até nós. E é assim que o Evangelho chegará a outras pessoas. Então, qual é a nossa fase do discipulado? Estamos sendo discípulos ainda? Ou já estamos aptos a exercer o discipulado? Fazer discípulos. Para isso nós temos que aprender. Aprendemos com Jesus, mas aprendemos também com o que a palavra nos ensina. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mas ele também diz a Timóteo, o que você ouviu da minha parte, você agora está apto para compartilhar com outros. E esses outros a quem você vai compartilhar, que eles também estejam aptos para compartilhar com outros. E assim, o Evangelho se expande. Que a obra missionária não morra entre nós, mas que ela prospere para a glória do Senhor. Que sejamos discípulos, porque a gente não vai deixar de ser discípulo nunca, mas nos tornemos discipuladores, levando outros a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos mais uma vez. Pai de amor, obrigado porque aprendemos através da Tua Palavra e na Tua Palavra como devemos ser discípulos e como devemos fazer discípulos. Essa é a nossa tarefa, é a nossa missão. Nos ajude no cumprimento de tão grande missão. A mais importante da face da terra. A mais importante. Preparando homens e mulheres, levando-os a experimentarem o poder salvador de Cristo Jesus, tendo a certeza da vida eterna, preparando-se para estar contigo eternamente. Que cada um de nós esteja preparado para estar contigo eternamente. Mas enquanto estamos neste mundo, que o Senhor nos livre do mal, mas que o Senhor também nos faça cumprir a missão que o Senhor nos entregou de fazer discípulos em todas as nações. Ajuda-nos. É a nossa oração ao Senhor, com ações de graças, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam conosco e com todo o teu povo sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.